E aí, nação corintiana, sejam todos bem-vindos ao canal Bando de Loucos, pessoal. Canal esse voltado para as principais notícias do Corinthians, né? Se inscreva, deixa seu like, compartilha o vídeo, né? Vamos trazer as últimas informações do Coringão, né? Diretamente do CT, depois da invasão, depois de Augusto Melo ter feito mais algumas promessas, inclusive chegou a mostrar proposta de patrocínios milionários, né? Conversou com os torcedores, mas os torcedores foram bem claros, né? A Gaviões da Fiel soltou o verbo, cobrou, pediu mais atitude. E eu também acho que tá certo, né, pessoal? O Corinthians está faltando atitude, tá faltando transparência, tá faltando o presidente ser mais realista, mais sincero, falar na cara do torcedor, não querer enganar, não querer passar o torcedor como um bobo, né? Às vezes promete mundos e fundos sabendo que não pode cumprir. Então é isso, vamos trazer um corte onde Zé Elias foi bem cirúrgico nas suas palavras, representou a Fiel. Eu quero deixar aqui créditos ao vídeo, ESPN Brasil, link na descrição. Volto a lembrar sempre, minha opinião eu deixo no final do vídeo, né? Vamos torcer, nação. Vamos torcer que o Corinthians saia dessa situação. O Corinthians é gigante, o Corinthians é grande. Então a gente espera cada dia, né? E dias melhores virão, que o Corinthians saia dessa situação, que saia dessa zona de rebaixamento e que a gente comece a ganhar títulos. Então é isso, sem enrolação, vamos acompanhar o vídeo e no final eu deixo a minha opinião. Vamos lá, nação. Proposta de master, aqui e ali. Tá trabalhando em cima disso. Meu, são milhões, não é questão de R$1.000, R$100.000, é milhões ali. Tá aqui, cara. Aqui e ali, olha aí, bicho. É tempo, cara. A gente tá fechando, a gente tá sangrando pra buscar patrocínio, cara. São 5 meses de gestão, o que vocês querem que a gente faz? Os caras deixaram um rombo do aqui, os caras estão manipulando tudo, pra gente não contratar o jogador. Bom, eu só quero dizer que você está sim acompanhando um programa que é verdade. Talvez a pessoa acorda às vezes na sexta falando isso aí não aconteceu, deve ser alguma coisa da minha imaginação. Montagem, alguma coisa Montagem assim. Tal, inteligência artificial. Não. Essa aí é a torcida organizada do Corinthians dentro do CT. Depois, primeiro teve essa invasão, depois no Parque São Jorge e esse capítulo que é diferente demais. Eu quero ouvir o Zé, de um presidente mostrando as negociações de um patrocínio master, reunião com ali a torcida organizada para dar satisfação. Ô Zé, eu queria que você contasse um pouco como alguém que aí eu sempre uso a tua vivência na bola, porque a gente não tem a visão que você teve. Não, mas peraí, na época do Zé não tinha esse negócio de invasão, tinha? A torcida jogava flores, né, Zé? Mas época lá, como é que é, cara? Assim, são coisas que as pessoas muitas vezes elas não têm noção do que significa determinados gestos, né? Ontem a minha filha, que tem 14 anos, assistiu tudo isso e perguntou para mim, pai, por que eles estão fazendo isso? Legal história. Boa história. E o problema é você explicar para uma criança de 14 anos que os torcedores invadiram o local de trabalho para cobrar os trabalhadores. Como é que você vai explicar para uma criança de 14 anos? E olha que a minha filha é corintiana fanática. Isso aí no Parque São Jorge. A minha filha é corintiana fanática, que nós estávamos transmitindo aqui o jogo da Sul-Americana no ano passado, que a bola bateu na trave contra o Independente, né? Ou Estudiantes. E foi para os pênaltis e eu perguntei para ela, você vai torcer? Como é que tá aí? Eu falei assim, pai, eu não vou ver o jogo porque meu coração não aguenta. A minha filha é fanática desse ponto, né? E ela não assiste. Assim, eu não concordo com isso. Eu sempre falei aqui, eu acho que a torcida tem um peso enorme na arquibancada, tem um peso enorme nas suas manifestações via internet. Eu acho que seria válido, por exemplo, como sempre fizeram no passado, porque é uma coisa cultural nossa, né? Se você observar a torcida organizada do Corinthians, não é diferente da do Palmeiras, não é diferente da do Fluminense, não é diferente da do Flamengo, são todos iguais. Porque nós temos isso enraizado na sociedade, especialmente no mundo do futebol, em que assim, perde duas jogadas, dois lances, ou está numa situação complicada, eu me julgo no direito de ir lá e cobrar, e se tiver que bater eu vou bater, matar ou morrer e tal, sabe? Eu acho errado. Eu acho que a torcida tem um lugar fundamental e importantíssimo na arquibancada. Ela pressiona, ela exige, ela tem condições de se manifestar para dizer esse jogador não é bom, esse jogador não serve ao Corinthians, esse presidente não serve ao Corinthians, esse diretor também não serve ao Corinthians. Eu acho que tem um peso muito maior. O que acontece com isso? Qual é a repercussão? Que muitas vezes os torcedores não sabem. Hoje em dia todo mundo se fala. Claro. Um empresário que tem um jogador bom para colocar no Corinthians vai olhar e vai falar assim, peraí, vamos analisar a atual situação. Time limitado, tem suas limitações, o clube endividado,
vai ter que pagar 40 milhões agora, saiu a decisão da FIFA pro Rojas, se não tem transfer ban, né? Isso. Ele vai ter que pagar também pro Félix Torres. A torcida invade CT. E se tivessem os jogadores, o que seria feito? O meu questionamento, e se os jogadores estivessem ali? O que seria? Iam cobrar os torcedores, os jogadores dessa forma? Não. Poderiam muito bem fazer como faziam no passado. Presidente, queremos sentar com o senhor para conversar, já que isso não vai deixar de existir. Vem cá, faz uma comissão, presidente da torcida organizada, vice-presidente, os caras mais importantes em termos de hierarquia, senta com o presidente e conversa, como sempre foi feito. Presidente, por favor, queremos conversar com os jogadores. Vai lá, abre, que vai abrir, não tem jeito. Não, isso é histórico. Todos os clubes, isso é histórico. Aliás, é só um parênteses aqui, só um parênteses, só muda o local. Que toda semana nós estamos falando de torcida organizada entrando ou dando pressão. Assim, vai lá. Semana passada foi a do Vasco, teve a do Cruzeiro. Então, o que nós estamos falando é que tem todos os clubes. Vai lá, chama os jogadores, chama a comissão de jogadores, os mais importantes. Vem cá, olha, é o seguinte, queremos mais empenho, ou estaremos com você e tal. Pronto, acabou. Eu acho que isso é válido. Agora, eu pergunto para você, o jogador que, quando o Corinthians tomou o gol contra o Cuiabá, que se escondia, ou que a bola pegava fogo, você acha que o jogador vai jogar? Não. Você acha que o jogador vai se sentir confiante para poder jogar? Você acha que um empresário vai chegar e falar assim, eu vou colocar o meu jogador... O Wallace não estava especulado... O meu jogador no Corinthians? Não. Se eu sou um empresário, eu tenho que falar a verdade, como funciona a cabeça dos empresários e dos jogadores. Pô, jogar no Corinthians é maravilhoso, mas o momento não é bom agora. E é uma instituição gigante que está vivendo essa fase. E aí é tão maluca a história. E aí uma outra... Esportes, vai mandando seu vídeo também. Põe o número aqui que eu quero a opinião da galera. Outra coisa que é uma cena lamentável. Lamentável e mostra que não está preparado para o cargo, que é o presidente. Aliás, eu ia falar disso agora, essa lamentável. Isso não é atitude de presidente. Eu pergunto se um executivo de uma empresa faria isso. Porque o Corinthians é uma empresa. E ser transparente é diferente disso, né, Zé? Ser transparente é diferente disso. De novo, presidente, vem cá, a polícia está ali, eu acho que, né? Separa aqui a comissão, faz a comissão, vem cá, o que vocês gostariam? Gostariam de mais empenho e tal. Estamos prontos, vamos fazer de tudo. A diretoria anterior arrebentou com o clube, mostra os números, que eu sempre falei aqui, mostra os números do que foi no passado, para que os atuais, né, presidentes das torcidas entendam o que aconteceu no passado, porque no passado há coisas seríssimas também que precisam ser explicadas e até hoje não foram, né? Nesse sentido de gasto, como gastaram, onde gastou, tudo isso. Multa baixa, o porquê e tal. E aí depois senta e conversa e mostra, mas olha, tem aqui, isso aí não é coisa de presidente. Isso não é coisa de executivo, não é. Por mais que você esteja amedrontado ali, com medo, porque dá para ver que você o presidente está com medo, está intimidado, entendeu? Mas o presidente tem que se comportar como presidente. Lógico que sim. Tem que se comportar como presidente, por mais que ele esteja errado em determinadas situações. Isso, eu particularmente não concordo com isso. Eu entendi, porque há poucos dias teve um protesto de torcida em frente do Parque São Jorge. Ele saiu da sala de presidências e foi lá com o povo lá, subiu na grade, para ser torcedor. Sabe qual é o problema? Chama-se segunda-feira. Sociedade Esportiva Palmeiras, um jogo em que nós estamos vendo a diferença de uma equipe dentro de campo, fora de campo, com a outra equipe que é o Corinthians. Essa é a grande diferença e o estupim de tudo isso. Como você falou, 5 dias atrás ele estava sem... Né, mas ele já falou que tinha que falar. Mas se ele foi responder para torcedor lá como ele foi lá na grade falar, ele já não tinha, já dei meu recado. Exatamente, e aí eu vou até jogar para você com um assunto importante, que é a questão da credibilidade do Corinthians e do presidente. O Bubu, ele falou que vai trazer quatro jogadores titulares. 4, ele não falou 1, 2, falou 4. Outra coisa, ele mostrou a proposta do patrocínio Master. Você imagina se eu sou a empresa A, B, e eu tô lá, mandei a proposta essa. Já tá ali, o cara da Gaviões... Já sabe a proposta que você tá na mesa, cara. Que credibilidade tem esse Corinthians agora, Bubu? A credibilidade é zero, né? Eu falei ontem aqui, por exemplo, a gente estava discutindo muito a possível saída do Antônio Oliveira. Eu falei, tudo que o Antônio Oliveira fala, eu acredito. Desde a chegada dele, você pode não gostar de alguma escolha dele, de escalação, de substituição,
Mas o trabalho dele que está sendo podado, está sendo, né, cerceado, porque perde jogador, não sei o quê, a diretoria perdeu 2 goleiros, não sei o quê e tal. O trabalho dele, ele vem e fala público, não, mas o que ele está falando pode implodir o vestiário, os jogadores podem não gostar. Ele está sendo sincero. Eu acredito no Antônio Oliveira, quer dizer que eu sou fã dele. Mas assim, o presidente do Corinthians, eu já passei dessa fase. Você não é mais fã dele? Não, eu não acredito no que ele fala. Então, por exemplo, tudo indica agora, um dos reforços do Corinthians é o Hugo Neneca, é o goleiro. Um desses 4 seria ele. Então seria o Hugo Neneca pro gol e mais 3 jogadores. E a gente já ouviu de alguns aqui, o Wallace e tal, que eram alvos que já não vem mais, né? Então, ele tá encontrando dificuldade para fazer absolutamente tudo para contratar jogador. Ele acusou, ele sempre acusa, né? A diretoria anterior, outras pessoas, traíras, né? Que o largaram. Que ele está tentando contratar jogadores e está encontrando dificuldade porque estão minando ali. Teria gente ali, né, opositores, traidores, empresários jogando contra. Então não estão deixando. Então, assim, ele está asfixiado. Esse é o termo. O CEO aqui é o Breler, mas eu vou usar um termo. Financeiramente, ele está falando assim. Mas posso só. Eu não estou querendo defender o presidente, não é isso. Só estou querendo colocar situações para fazer com que nós. Reflexões, para a gente pensar. Pensarmos alguma coisa. Quanto tempo faz que esses empresários têm dívidas com o Corinthians? Há anos, 216, 217 milhões de dívida. Por que eles não cobraram antes e estão cobrando agora? Então, é só uma coisa para colocar na... É uma coisa que ele está falando. Eles estão asfixiando a administração dele. Você viu, o Vessone falou outro dia aí, de uma situação, tem até numa entrevista com o Benja, sobre uma dívida que era de 30 milhões com o J. Marucelli. Que era uma dívida de 3 milhões, 4 milhões, sobre 20%. Depois, por favor, se vocês puderem aí pegar, vocês vão ver. A dívida, um exemplo, acho que era de 2 milhões ou 30 milhões na venda do jogador que o Corinthians tinha emprestado, do Jusilei, para a Rússia. Ui, faz tempo, hein? Faz tempo. Eles tinham que passar 20% de cada porcentagem até um determinado dia, senão... Tem uma história, é só vocês buscarem na internet, vocês vão ver. A dívida de 10 foi para 33 milhões. A do Rojas parece um pouco assim, A né? do Rojas também foi assim. Que também não é culpa dessa administração. Mas se você buscar no passado, você vai ver quantas dívidas se tornaram maiores. Então, assim, obviamente ele recebeu um legado tenebroso, né? Tem muito boleto, eu falei de boleto aqui, tem muita coisa que está estourando agora que vem da administração anterior. Só que ele também cometeu erros absurdos. O contrato da Vaidbet, que era o maior da história e que virou o maior mico de patrocínio desse país, a culpa é dele. A diretoria inteira não tem nada a ver com isso. Bubu, sem te borrifar, pelo amor de Deus, me leva mal. Você não borrifa. Não, borrifar é legal. E o erro dele, ele rompeu com a antiga patrocinadora, o Corinthians tem que pagar 30 milhões, e agora tá e perdeu o patrocínio. Então ele está se atrapalhando, ele está tropeçando nas próprias pernas. É verdade que eu até imagino que a diretoria anterior não está ajudando, a transição não foi aquela maravilhosa, os caras querem mais que ele, né, se queime. Falam do impeachment, e agora a discussão era certamente da oposição. Informação exclusiva da Lili lá e da questão do ambiente, que agora... Até a situação agora já está meio conversando com ele nesse sentido, né? Sabe, o Brenner e Prats, eu falei, hoje encontrei aqui, eu vou contar para vocês, quando eu cheguei aqui, a emissora para o meu trabalho diário, encontrei na recepção Vladimir Bianchini e a Duda. Dois repórteres. Grandes repórteres da casa. E aí eu brinquei assim, quem vai no Corinthians hoje? Não, eu tô no Palmeiras, o Vladimir, vou dar... Hoje, cobrir o Corinthians é esse caos, essa bomba. E aí a Lili está acompanhando e vai ao longo da programação trazendo informações. O fato é que o Corinthians tem segunda ao clássico. Já imaginaram se tiver derrota? Que a chance é grande. Aí, Antônio Oliveira cai na terça. Porque estão falando, cai terça. Aí a semana, como será a semana? Eu lembro que tinha a semana, como é que vai ser a semana? A projeção do Corinthians, a semana do presidente, ela tem uma tendência absurda de ter uma pressão ainda maior, porque quem quer, como você gosta de dizer que é o comentarista surfista, quem quer ser o diretor surfista? Agora eles vão o seguinte, opa, deixa essa onda ali, você está quebrando nele, deixa ele sozinho. Nem boia vão atirar para ele. Não, é isso. E o Edu... E a sequência, só para você, Breler, desculpa. Palmeiras, depois Vitória, Corinthians e Vitória, depois Cruzeiro e Corinthians, aí Vasco e Corinthians, Corinthians e Criciúma, depois Bahia. Sequência pesada, mas pensando fora do campo, do que está acontecendo com o Corinthians,
é um reflexo de muito do que o Augusto Melo plantou. Nada justifica invasão, a torcida que invade acaba perdendo a razão, mas o sentimento do torcedor do Corinthians, geral, não só de torcidas organizadas, é de se sentir enganado, porque o presidente, desde a época da campanha, para tirar a chapa Renovação e Transparência, ele subiu o tom das promessas. E ali, não, de cara a gente já vai sanear, vai investir lá em cima, aumentar patrocínio, o elenco vai ser todo reformulado, vai ser um Corinthians diferente. Ele prometeu isso. Tudo isso está na fala dele ainda como candidato. E quando ele assume, em vez de dar um passo atrás, conseguiu o objetivo eleitoral, já assumiu o poder, agora é mandar a real para o torcedor, fazer um diagnóstico, dívida, quanto deve, quais os problemas, e a partir daí dizer, olha, a situação do clube é essa, é quase falimentar, dívida sufocando, o Corinthians vai sofrer nessa temporada. Se ele tivesse feito isso, talvez o torcedor do Corinthians estaria bravo, porque o time está na zona de rebaixamento, mas entenderia, olha, faz parte do processo. Pelo que a fotografia que o atual presidente mostrou, a gente vai ter que arrumar a casa para o Corinthians voltar a ser competitivo. Mas não, ele assume e já vai ali o Rubão na mesma, e não dá para jogar isso só na conta do Rubão, porque o Augusto Melo também várias vezes entrou nessa paranoia de um Corinthians megalomaníaco com super investimentos. Então vamos falar a verdade, o Augusto Melo enganou e iludiu o torcedor do Corinthians. E agora ele diz ali para os torcedores, não, mas com 5 meses de trabalho vocês já querem que eu arrume tudo? Sim, porque você prometeu isso. Ele prometeu. Então, isso é uma lição para... Ele tá ficando refém do discurso dele. Exato. Os caras estão loucos para É por isso que ele está sendo cobrado, pelo discurso que ele fez antes. Inflou a expectativa da torcida do Corinthians de uma forma desproporcional com o presente, com a realidade. Então, nesse ponto, ele cometeu, de certa forma, um deslize muito grave ao fazer isso, e fora as coisas que estão sendo investigadas, que pesam contra a gestão dele. Para mim, isso é o pior. Isso aí, pra mim, a invasão, como a invasão a gente já repudia toda hora. Precisa lembrar disso. Mas deixa eu te falar, você não pode, cara. Eu sei, a invasão é... houve também uma intimidação, e há imagens para você identificar quem fez isso. Torcedores que invadiram o Parque São Jorge depois saíram escoltados pela polícia. Prates, deixa eu te falar só uma coisa. Você fala de um jeito que parece que você não cobriu tanto o clube. Sim, mas o que eu já vi de invasão em aeroporto... Sim. Vou eu lá no aeroporto, eu fui lá, paguei, tá caro esse pão de queijo. Dou ali uma pulada de balcão e pego o cara lá. Que eu respeito é a paixão do torcedor pelo time mas não dele. Pode, cara. Isso eu respeito inegavelmente. Ninguém é punido. Torcedor. Isso daí sim. Agora, o que houve ontem foi uma primeira invasão, o próprio clube falou isso. Nação corintiana, Augusto Melo está se complicando nas suas próprias falas, né? Tropeçando nas suas próprias promessas, né? A torcida invadiu o CT, cobrou. Eu achei um erro, né? Ele chegar a mostrar proposta de um patrocínio que não está fechado ainda. Por aí você já vê o erro, né? Que ele não tem condições de ser presidente do Corinthians. Você já imaginou o patrocínio vendo isso? Ele mostrando sua proposta para um torcedor, para torcedores. A torcida aí pode muito bem já ligar para ele, não, Augusto Melo, desconsidere essa proposta aí, porque a gente não vai querer mais. Então, pessoal, tá comprovado, né? O presidente que a gente achava, principalmente pelas suas palavras, né? Que ele ia chegar e ia mudar tudo o Corinthians, né? Mas no primeiro dia que ele assumiu, a gente já viu que era pior daqueles que estavam lá, né? Já chegou prometendo muita coisa. Chegou prometendo Gabigol. Sabia ele que o Corinthians estava endividado, né? Sabia ele que o Corinthians devia muito. Principalmente, né? Quando tem transição de uma chapa para outra, vai aparecer muita coisa, né? Então ele deveria ir com calma. Primeiro saber onde está pisando, para depois começar as promessas de jogadores, né? Rompeu o contrato com seu antigo patrocinador. Pagou a multa, né? Até mesmo ele não sabia que era ele que ia pagar essa multa. Pagou a multa. Aí perdeu novamente o patrocínio Master. Fez várias lambanças na diretoria, né?
perdendo jogador que lá tava, trazendo jogador, jogador voltando, perdendo Rojas. Então, pessoal, sei que muitos vão dizer, não, mas não é só culpa de Augusto Melo. Concordo, pessoal. Não é culpa só de Augusto Melo. Mas se em 5 meses você colocar na ponta do lápis os erros dele, são graves. São erros graves, né? Não é para um profissional, um presidente de um clube, o maior clube do futebol sul-americano, acontecer, né? Uma coisa é o clube estar endividado, uma coisa é o clube não viver uma situação financeira boa, uma coisa é quem administrou no passado ter colocado o Corinthians nessa situação, aí é outra coisa, né? Falando agora desses últimos 6 meses, né? Se tivesse começado do zero, como é que estaria o Corinthians, né? Em patrocínio, vários erros administrativos, envolvido em caso de polícia, em fraude, perdendo jogadores. Então, não adianta que querer também tampar o sol com a peneira, né? Houve erro? Houve. Grave. A torcida invadiu, sou contra. Teve a cobrança, sou a favor da cobrança, né? Fora no estádio, né? Quer cobrar, vá no estádio. Fique de fora, mas nada de invadir. Mesmo assim invadiu e o presidente vai lá e mostra proposta de um patrocínio, né? Aí o presidente logo na sua chegada já inicia iludindo o torcedor, dizendo que vai trazer Gabigol. Alguns torcedores iludidos, né? E acham que o Corinthians tem condições de trazer jogadores para pagar salário alto, né? Não tem. Até o último dia aí, nos últimos dias, o Corinthians estava endividado, não conseguiria pagar nem seus funcionários, né? Conseguiu pagar. Mas o Corinthians, se o presidente tem um pouco de raciocínio, tem um pouco de cabeça aberta, né? Ele vai assumir um clube desse que todo mundo sabia que estava endividado. Ele não pode chegar prometendo montes de fundos. Prometeu, a torcida cobra. E depois ele vem e diz que não disse, né? Ele tá mentindo, né? Se chama mentira, né? Aí tá aí as cobranças, né? Muito cobrado, né? Cobrado mesmo, né? O que a gente espera, vamos aguardar os próximos dias, né? Desses capítulos. Verdade, o Corinthians negocia com... Ele prometeu, depois uma reunião que teve aí com a torcida, prometeu 4 reforços de peso, né? Agora tem que saber que peso é esse para o nível de Augusto Melo, né? Ele chama Hugo Souza, o goleiro, Charles, volante, contratação de peso. Ele não sabe o que é reforço de peso, pessoal. Ele tá medindo os pesos diferentes, né? São as 2 contratações do momento que o Corinthians planeja, né, fazer. Hugo Souza, goleiro do Flamengo, estava em Portugal. Charles, né, eu acho que ele tá jogando na Turquia, na Dinamarca. Jogador desconhecido do futebol brasileiro. Uma coisa é certeza: o Corinthians precisa urgente de alguma coisa ali para mexer com os jogadores, para que eles no mínimo consigam 2 vitórias urgentes aí, né? Sair dessa zona de rebaixamento, que já vai terminar o primeiro turno, né? Quando termina o primeiro turno, quem fica na zona de rebaixamento, a tendência é ser rebaixado. Não é isso que a gente não espera do Corinthians, né? Antônio Oliveira jogou tudo no ventilador. Diz que prometeram mundos e fundos e não cumpriram com nada. Não tem jogador. A culpa é só de Antônio Oliveira? Do time estar jogando mal? Não. Tem para sua parcela de culpa? Tem, e muito. Mas o elenco é desqualificado, pessoal. O elenco você tira 1 ou 2 jogadores que aproveitem. Eu digo que aproveite, que dê para jogar no Corinthians alto nível, né? Vamos aguardar, vamos aguardar. Então é isso, nação. Se inscreva aí no canal Bando de Loucos, deixa seu like, compartilhe o vídeo e até a próxima.